Uma boa noite aos irmãos. Estou aqui hoje falando pela Alma de Alvorada. Agradeço o convite e rogamos ao Pai Maior, Senhor da Vida, que possamos todos sermos envolvidos pelas vibrações de paz, de amor e de esperança. Eu trouxe um tema para reflexão, que o nome é Evangelho e Caridade. Conforme está no livro Roteiro, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz assim: antes de Jesus, a caridade era desconhecida. Antes de Jesus sabemos, né? Que era olho por olho, dente por dente, tudo era pago na mesma moeda. E com a vinda de Jesus tudo mudou com seus ensinamentos, porque caridade com Jesus é diferente, né? Como está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos responsáveis pela codificação. Como entendia Jesus a caridade? Aí os espíritos respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha como Jesus entende a caridade, né? Que devemos ser benevolentes para com todos, ser bom para com todos que estão no nosso caminho, dentro do nosso lar, os nossos familiares, aqueles que estão conosco no nosso trabalho, aqueles que convivem conosco na vida social, seja quem for, seja um desconhecido, nós devemos ser bons, devemos buscar germinar em nossos corações a centelha divina, essa centelha, essa herança de Deus que é o amor. Isso a gente consegue buscando vivenciar os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Mestre Jesus no dia a dia, né? Através do nosso esforço pessoal, fazendo essa tão falada reforma íntima. E também Jesus disse que devemos ser indulgentes com as faltas alheias, que não devemos julgar as faltas cometidas pelos outros, porque todos nós já erramos e estamos sujeitos a errar novamente, porque nós estamos naquela situação, né? Acertamos, erramos e vamos corrigindo, e assim nós vamos nos equilibrando nessa caminhada evolutiva de espírito imortal. E aqueles nossos irmãos que estão aí também conosco, seja no plano físico ou no plano espiritual também, estão buscando se melhorar. Cada um tem o seu tempo de compreender a mensagem do Mestre Jesus e buscar vivenciá-las. E o perdão das ofensas, né? Perdoarmos sem restrição, perdoarmos aqueles irmãos que nos ofenderam, que nos magoaram, como também, né? Nós esperamos também que eles nos perdoem também, porque nós sabemos que quando nós erramos e ofendemos nossos irmãos, ou ofendemos no passado, ou prejudicamos em outras reencarnações, a gente ainda era meio leigo para as leis de Deus, para os ensinamentos de Jesus, e aí cometemos esses enganos. Mas agora que estamos em contato com o Evangelho do Mestre Jesus, com a doutrina espírita, nós temos um compromisso maior conosco e com aqueles que nos rodeiam, que é acertar, que é perdoar, é nos reconciliarmos com os nossos irmãos, com aqueles irmãos que têm algo contra nós. Nós temos que buscar nos reconciliar, como está no Evangelho: reconcilia-te com o teu irmão enquanto ele está ao teu lado, está a caminho contigo, porque depois vai que ele vá para outra cidade, para outro local, e aí a gente não consegue se reconciliar, ou vai que desencarne e a gente ganha um inimigo
no plano espiritual, invisível a nós, que poderá nos prejudicar a nós ou os nossos entes queridos. Então vamos refletir sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoar. E seguindo o texto de Emmanuel, vamos ver que Emmanuel diz assim, Jesus não se limita a ensinar o bem. O mestre desce ao convívio com a multidão e exemplifica-o. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes a resolverem complicados problemas de natureza moral. E Jesus lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão da caridade para sempre. É uma história simples e expressiva, conforme o relato do evangelista Lucas. E vamos lê-la, Aqui no livro de Emmanuel, vamos ser fiel ao texto, Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou ao longe. E de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Foi tocado pela compaixão. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Então, meus irmãos, qual desses três que fez a caridade, Como entendia Jesus? Foi o samaritano, E vamos analisar então. O primeiro que passou era um sacerdote. E o sacerdote, o nome já diz tudo, É um homem conhecedor das leis de Deus, que sabe o que é certo, que sabe o que é errado, pelo menos ele tem a teoria, mas ainda não estava praticando, Tinha teoria e vivia na superficialidade, era superficial aquele seu conhecimento. Ele olhou aquele homem, não se comoveu e seguiu o seu caminho. Talvez até tenha feito uma rogativa a Deus em prol daquele homem, mas não o ajudou, seguiu em frente. E logo após passou um levita, que era da tribo de Levi, que também era como se fosse um padre. E ele tinha conhecimento das leis de Deus, era um estudante das Escrituras e tinha todo esse conhecimento. E também não foi tocado pela piedade, pela compaixão, e não ajudou aquele moribundo caído à beira da estrada e seguiu em frente. Mas veio o samaritano e se comoveu por uma íntima compaixão e ajudou o homem, O samaritano era detestado pelos judeus ortodoxos, que alegavam que os samaritanos abandonaram os princípios bíblicos, que não seguiam os dogmas da religião judaica. Era como se fossem os dissidentes da religião judaica, Era como se fossem os protestantes daquela época. E eles não seguiam os dogmas da religião, mas, conforme disse Jesus, assimilaram a melhor parte da religião, que é a prática. Então, meus irmãos, o samaritano, que era um homem réprobo perante os judeus ortodoxos, que o detestavam, que se achavam
se julgava os cumpridores da lei e dos preceitos religiosos, não fizeram a caridade. O que o samaritano fez? O samaritano desceu, cuidou das feridas daquele desconhecido, passou azeite e vinho, que era o medicamento da época, amarrou com ataduras as feridas, colocou na sua cavalgadura o homem e foi a pé, caminhou uma longa distância até achar uma hospedaria e ali ficar com aquele desconhecido. E perdeu uma noite de sono, cuidando, zeloso por aquele homem, né? E de manhã, quando amanheceu, foi lá e pagou a hospedaria e disse: tudo mais que gastarem com ele, ao voltar, eu pagarei. Ele não deu só dos seus bens materiais, não fez só a caridade material, ele fez a caridade moral. Perdeu uma noite de sono, cuidou daquele homem com zelo e com carinho, que era um desconhecido. E num estudo da parábola do bom samaritano, analisada por Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensino de Jesus, Caibar coloca mais um item: além de semi-morto, estava seminu. E Caibar diz assim, o homem estava seminu, porque aqueles que passaram, nenhum deles poderia reconhecê-lo e ajudá-lo pelas indumentária, pelas vestimentas. Porque naquela época as tribos tinham um perfil de vestimento lá, usava a mesma roupa aquela tribo. Aí era fácil de reconhecer, o homem caído, está vestido igual a mim, então é um dos meus, então eu vou ajudá-lo, porque aí é fácil amar quem nos ama, fazer o bem a quem nos quer o bem, é fácil, como está no Evangelho. Então, meus irmãos, o samaritano se doou com amor e com carinho e fez a caridade. Então, o ensino propiciado por Jesus nessa parábola é o da caridade em sentido amplo, sem limitações. Como fez o samaritano, fazer o bem sem olhar a quem. Não olhar a quem estamos fazendo bem, seja quem for. Porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. O universo é enorme. E a família universal é imensa. Hoje nós estamos encarnados no planeta Terra, estamos passando por um momento de transição planetária, que é do plano de regeneração, que vai entrar aí, né? Esse plano tão falado, saindo de provas e expiações para a regeneração. E o Mestre Jesus conta conosco para colaborarmos com Ele, para deixarmos brilhar a nossa luz interior e vivenciarmos o seu Evangelho, como está no Evangelho, né? Deixe brilhar a sua luz e faça o bem, para que os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Porque toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, né? Duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são duas chagas que atravancam a evolução do nosso planeta Terra. E a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência e a justiça estão contidas na caridade. A caridade é a primeira delas, é a primeira das virtudes, porque fora da caridade não há salvação. E como está no Evangelho, a caridade não é uma das condições para alcançarmos a salvação, para entrarmos no reino dos céus. É a única condição que Jesus deu para entrarmos no reino dos céus. Então, meus irmãos, se é a única condição, vamos buscar vivenciar e praticar a caridade. Se é a única condição. Porque quando nós desencarnarmos, chegarmos no plano espiritual, vai ser nos questionado o bem que fizemos ou deixamos de fazer. Né? O bem que fizemos está feito, tudo bem. Mas é aquele que deixamos de fazer, aquele que se apresentou no nosso caminho, que apareceu certas situações em nossas vidas que nós poderíamos ajudar, fazer a caridade,
seja a caridade material, seja a caridade moral, e nós não fizemos. Talvez porque éramos egoístas, ou egoísta com o nosso tempo, sempre correndo, buscando viver a nossa vida, buscando viver as coisas materiais, buscando os prazeres transitórios da carne que não levam a lugar nenhum. Nós já sabemos que só leva a dor e levam ao sofrimento. Como fala Jesus, né? Que é a porta larga da perdição que muitos passam. Que nós devemos buscar passar a porta pequena, porta estreita, que é muito difícil de passar, porque exige que nós nos desvencilhemos dessas imperfeições que trazemos conosco nessa caminhada do espírito imortal, né? Que busquemos amar o próximo como a nós mesmos, buscamos ser indulgentes com as faltas alheias, fazer o bem sem olhar a quem. Então, meus irmãos, esse é um convite que nos é feito e não é difícil de fazer. É só nós buscarmos esses ensinamentos do Mestre Jesus e praticarmos no nosso dia a dia. Isso vai nos levar a viver a felicidade celestial, a felicidade divina. E quem de nós não quer ser feliz? Quem de nós não quer viver com harmonia, com paz, com saúde? Nós somos arquitetos dos nossos destinos. E a caridade é que leva nós a essa condição espiritual. E já que estamos falando de caridade, eu me lembro que a Vera, minha companheira, cada vez que ela faz uma exposição, ela relata um acontecimento do cotidiano que aconteceu na vida dela. E há uns dias atrás aconteceu algo comigo que é relevante para o tema de hoje, né? Eu havia, no dia anterior, voltado de viagem e pela manhã eu ia levar o carro para lavar, né? Eu estava viajando a trabalho. E iria levar o carro para lavar e como o tempo estava para chuva, eu pensei, mas eu não vou levar, vai chover e depois vai sujar, vou aguardar passar a chuva. Tudo bem, resolvi isso aí, mas aí a Vera recebe um WhatsApp de uma pessoa fazendo a caridade, né? Ligou, mandou um WhatsApp para a Vera, que tinha um rancho para doar para o GIAC, para ajudar com aquelas famílias que o GIAC acolhe, né? Com os bens materiais, com o rancho, né? Com os bens morais também, ajudando com a boa palavra. E a Vera, Paulo, vai lá buscar esse rancho e leva lá para o GIAC, porque a pessoa não tem condições de fazer isso aí. Aí eu fui lá, peguei o rancho, fui até o GIAC, levei até lá, e quando estava saindo do GIAC, estava fechando a porta, me veio algo da minha mente muito forte, assim, aquela voz, aquela vibração boa. Aproveita que tu já está aqui, lava o carro, que é aqui perto, já lava o teu carro. E eu fiquei pensando, mas por que, né? Essa intuição de lavar o carro, que estranho, algo tem, eu fiquei pensando, né? Mas aí eu fui ali, levei meu carro, não tinha nenhum para lavar, não havia ninguém na entrada ali onde se lava o carro. E eu buzinei, aí desceu o senhor, e eu entreguei a chave para ele, e ele me disse, Paulo, tu volta daqui a 1 hora, teu carro estará limpo. Eu digo, tudo bem, daqui a 1 hora eu volto. E aí passou 1 hora e eu voltei. Cheguei ali, ele já estava terminando de lavar o carro, e quando eu estava para sair, acertei o valado, e ele disse, eu tenho algo para te falar. Eu digo, tudo bem, pode me falar. Ele disse, não, é que eu sei que tu é espírita, tu vai entender o que eu vou te dizer. Hoje pela manhã, bateram palmas à frente da minha casa que eu disse e fui ver, era um irmão lá da minha igreja. A aparência não estava muito boa. E ele disse que passou a noite toda no hospital, que estava com uns problemas sérios de dor nos rins. E ele estava voltando do hospital, aquele horário, 9 horas da manhã. E ele não estava muito bem. E ele perguntou se não tinha uns 5 reais para dar para ele comer um lanche, né, para se fortalecer, para ir para casa. Mas aí eu disse para ele, não, meu irmão, entra aí, né? Entra aqui em casa, aqui que eu vou fazer um café para ti, e tu toma esse café, né, para te fortalecer, que eu estou vendo que tu está meio pálido, né? E ele também preocupado com a pandemia, mas como o irmão, como ele falou, estava de máscara, estava com um tubinho de álcool gel, passou nas mãos, tudo, ele entrou,
deu café para aquele irmão, né? Conversou com ele, deu uma boa palavra de incentivo. E quando esse irmão estava indo embora, olhou para ele e disse: mas não poderia me emprestar R$ 5 para mim pegar o ônibus e ir até minha casa? Aí ele conhecia já aquele irmão onde ele morava e sabia que ele teria que pegar 2 ônibus para ir até a sua casa. E a situação do irmão física não estava muito boa, né? E ele disse: Paulo, eu me senti mal assim, eu só tinha R$ 15. No dia anterior não tinha lavado nenhum carro, não tinha dinheiro, tenho a minha família, o meu neto que mora comigo, e eu fiquei assim. E eu digo: não, eu vou ajudá-lo, vou dar as 2 passagens. Eu pensei que Deus vai me prover. E ele deu os R$ 15, o irmão saiu feliz, agradecido e foi-se embora. E ele disse: Paulo, passou, 20 minutos e buzinou, e eu vim aqui, era tu, trazendo o carro para lavar. E eu pensei, como Deus é bom, né? A caridade é muito boa, Deus não nos abandona. E eu estou te falando isso, eu disse, porque tu vai entender. Eu digo: claro que eu entendo, né? E tu deste do que, bem dizer, do que ia te faltar, né? Tu fez a caridade. E nós não podemos esquecer que os espíritos benfeitores da humanidade estão sempre atentos. Estão sempre atentos a qualquer situação. Ainda mais uma situação dessa, que o nosso irmão fez a caridade, dando do que ia faltar para ele, ajudando aquele irmão. E o que gerou todo esse processo, né? Eu disse para ele: olha, eu vim aqui, eu não ia trazer o carro para lavar, eu vim aqui por causa da caridade. E ele: mas como caridade? Eu digo: não, uma pessoa ligou para minha esposa, doando um rancho para o GIAC, para ajudar as famílias que o GIAC ajuda, e eu ia lavar o carro outro dia. Aí, como eu vim no GIAC aqui, me veio uma intuição de lavar o carro hoje. E seus espíritos atuando, os benfeitores espirituais. O rancho daquela irmã me trouxe até aqui, a caridade me trouxe até a ti, que havia feito a caridade. Então, meus irmãos, não estamos desamparados nunca. Deus está sempre presente em nossas vidas, né? E vamos fazer a caridade então, né? E então, vamos mais um relato do Espírito Emmanuel. Emmanuel diz assim, no seu texto: vemos dentro da narrativa que Jesus situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, não lhe identifica a etnia, a cor ou os pontos de vistas. Nele enxerga a humanidade carecente de auxílio das criaturas que acendo a luz da caridade em seus corações, sem os preconceitos de religião, de situação social. Então, meus irmãos, vamos fazer o bem sem o preconceito que religião ele tem, como é que ele se veste, como é que ele fala, como é que é a vida daquela criatura. Vamos fazer o bem sem julgar, como diz o Mestre Jesus. E Emmanuel continua, né? Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. E no curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar do que receber, e seguem a orientação de Jesus. Não levam com eles nem ouro e nem prata, eles levam apenas os bens espirituais. Saem evangelizando, passando os ensinamentos do Jesus, né? E esses ensinamentos que através dos séculos chegam até nós, né? E Jesus retornou novamente com a doutrina espírita, né? O espiritismo é a volta de Jesus. É Jesus novamente estando em nossas vidas, agora com as explicações das suas parábolas, com os ensinamentos do seu evangelho mais bem esclarecido, mais fácil de entendimento, nos convidando a amar o próximo,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E então, meus irmãos, esse tema Evangelho e Caridade é muito importante em nossas vidas, né? Nós estudarmos o Evangelho, vivenciarmos o Evangelho e exercitarmos todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, principalmente com os nossos familiares, porque o lar é a célula-mãe da sociedade e não adianta nós vencermos fora do lar, na sociedade, sermos bem vistos e fracassarmos no lar, de nada vai adiantar. Esses irmãos que agora estão dentro do nosso lar conosco são aqueles irmãos que nós necessitamos nos reconciliar, nos abraçarmos, nos amarmos, nos darmos as mãos para seguirmos em frente nessa caminhada evolutiva. E outros ali estão, para nos dar força, nos dar amparo. Eles têm muita afinidade conosco para nós seguirmos em frente, e fazermos o que temos que fazer, não desamparando nenhum daqueles que estão nessa nossa caminhada evolutiva, aguardando que estendemos a mão para ajudá-los com um sorriso, com um abraço, com um gesto de carinho, que é tão fácil de se fazer, Então, meus irmãos, a mensagem era esta: rogamos ao Senhor da vida, rogamos ao Mestre Jesus, que nos dê todo o amparo necessário e sustentação para que todos nós, que estejamos no plano físico, que estejamos no plano espiritual, conseguirmos superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, vivenciando o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos entrar nesse reino de Deus com a nossa mudança íntima, conforme o Mestre Jesus nos convida a fazer. Então, que todos tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz em nossa caminhada, e agradeço pela atenção e uma boa noite a todos. Muito obrigado.